Sejam bem-vindos a mais um Book of Brain. Nessa nossa programação aqui, estamos aqui no nosso segundo livro, o Violino, e hoje a gente vai discutir sobre as 104 primeiras páginas. Para quem não sabe, o Book of Brain tem essa proposta de pegar um livro e ler ele semanalmente com vocês, e depois vir para a discussão trazendo aquelas coisas que saltam aos nossos olhos, né? Bom, me chamo Rafael e eu já estou aqui com o Brunão, meu amigão, meu brother, meu companheiro e meu pato no FIFA. Fala aí, Brunão, traz pra gente o resuminho aí do Violino. Bom, o resumo do Violino, escrito por Andy Rice, ele vai mostrar ali a nossa personagem principal, que é a Triana, que é uma mulher profundamente perturbada ali, alquebrada por perdas que ela teve na vida, né? E a relação dela com um fantasma que aparece na vida dela, que se chama Stefan, né? E ele representa uma saída de conforto da vida que ela tem, tanto ela representa uma saída de conforto da existência de Stefan. Então é isso aí, agora a gente vai começar a discussão dos pontos que a gente levantou dessas 104 primeiras páginas. Então, Sim. começando ali pelo primeiro ponto que a gente vê no iníciozinho do livro, né? A Triana vivendo com o corpo do marido dela durante dois ou três dias ali, né? Pois. E o que eu coloquei aqui é difícil despedida, né? Mais pra frente a gente vai entendendo por quê que, que é difícil para ela se desligar ali talvez dele, né? Sim. É uma mulher que está passando por muitos problemas, aparentemente, talvez desde do início, né, da sua infância ali, pelo menos a gente tem a história disso, né? E que durante o decorrer da sua vida ela lida com várias perdas, né? E a morte do Carl, que é o marido atual, é mais uma perda com a qual ela lida. E aí não é como se ela não soubesse que a morte para ele estava próximo, já que ele era portador de HIV, né? E mesmo assim, ela fica naquele estado assim de, só vem o termo Letargia. técnico, exatamente, letargia, né? Fica daquele jeito ali que parece que não está conseguindo lidar mesmo com o que está acontecendo, né? E aí só quando a vizinha dela aparece é que ela nota, né, que de fato assim passou do ponto. Eu fiquei pensando, talvez se a vizinha não tivesse aparecido, como é que ia ser? Ela ia ficar lá com o cara durante uma semana, duas, né? E enfim, mas de fato assim ela tem essa dificuldade, né? Como a gente estava falando antes, assim, ela se culpa por praticamente todas as mortes com a qual ela lidou, né? A morte da mãe, a morte da filha. O pai não é muito citado assim no livro, eu não sei, acho que não, né? Não. O Mais pai. para frente a gente sabe por quê. Ah, então tu já tá Ele lendo é, mais pra frente, né? ele é ausente e a gente vai saber por que ele é ausente. Entendi. Então, assim, o pai não é muito citado, é, mas é outra pessoa que aparentemente morre também, né? Sim. Então, assim, ela já vem lidando com várias mortes, e mortes difíceis, né? A relação da mãe dela com a mãe dela não era uma relação boa. Era uma relação permeada ali de conflitos e de sentimentos contraditórios, digamos assim. Tem um lado que ela talvez se preocupe com a mãe, né? Mas também tem um outro lado que é um lado que não seria nem aceitável, talvez, para a grande maioria, que é ela lá no fundo, ou não tão fundo assim, desejar a morte da mãe para acabar com aquele sofrimento, tanto o sofrimento da mãe quanto o sofrimento de quem está perto, né? E ela é uma dessas pessoas. Sim. Então, vamos pegar, né? A Triana
tá ali com o morto do com o corpo do Crowley 2 dias, né? E você vê que ela se deita no chão, Uhum. né? E coloca a música que ela gosta para tocar, que é Beethoven, né? E você vê que ao ouvir a música, aquilo ali leva ela a um estado de devaneio, né? Onde ela começa a sonhar com o mar, quando as ondas batem, ela vê pessoas, né? E ela Uhum. sabe que são pessoas mortas, né? E aí o livro vai passando, você vai lendo, e o livro vai dissecando a Triana, né? Uhum. Então, como você disse, ela se culpa pelas mortes, tanto da mãe quanto do pai, e a gente descobre que a que mais afeta é a da filha, e ao mesmo tempo ela se apega àquela culpa. É uma pessoa que ela não consegue seguir em frente, Ela se nutre, né? né? Como Isso, como você tinha dito anteriormente, ela se nutre dessa culpa. exatamente. Não só da culpa, como essa relação que ela tem com a morte, né? Sim, Se tira isso que sobra, talvez, né? sim, Não sobra nada. sim, Aí talvez ela teria que, ao invés de olhar para fora, de olhar para as mortes que estão ao redor dela, ela teria que começar a olhar para si mesma. E é uma coisa que o Stefan, o fantasma que aparece, né? Que é essa o ponto assim do livro, né? A relação deles dois, da Triana e do Stefan, que é um fantasma que viveu lá em 1600, eu acho, né? Ele foi aluno do Beethoven, ele. sim, Beethoven? Beethoven sim. ou Mozart, agora eu não lembro. Mozart, Acho que foi foi Mozart, né? Mozart, foi Mozart. Mas ele chegou a encontrar vários músicos reconhecidos, né? Ele teve contato com eles. Então, assim, Sim. é, o livro foca nessa relação, mas o que que vem dessa relação dos dois, né? O que que começa a aparecer? Por que que ele aparece naquela hora, né? Parece ser conveniente, né? Ele É, aparece num momento onde ela, que é uma mulher que está vivendo uma situação super difícil, e no início eu até pensei que ela tinha entrado num quadro de psicose, né? Que a psicose é isso, assim, a pessoa rompe com a realidade e naquele lugar onde tinha a realidade que é difícil de olhar para ela, ela coloca uma realidade alternativa. Então o Stefan, que a gente depois descobre que é um fantasma, que não é ela alucinando, é, ele está preenchendo esse vazio de certa forma, né? é. A Triana é muito complexa, porque assim, a gente fica vendo que ela vê a vida passar, mas não é porque ela é louca, né? É uma coisa que eu achei muito curiosa, é que a Triana, ela tem consciência de si mesma, Uhum. né? Mas ela se apega tanto à culpa da morte das pessoas próximas a elas, que é uma curiosidade você vê que ela usa o termo assassinato, como se ela tivesse assassinado a filha, como Uhum. se ela tivesse assassinado a mãe. Né? Você vê que é uma coisa tão profunda, mas ao mesmo tempo que ela se apega nisso, ela tem consciência do que ela está vivendo. Só Sim. que essa dor, essa coisa dentro dela, tem mais importância para ela. Né? E como você falou mais cedo, ela tinha plena consciência de que o ex-marido dela traía ela, Uhum. né? Mas ela não estava ligada, tá, tipo, de boa, sacou? Por quê? Eu acho que Que nem é, Bruno, de boa, assim. É claro, não, de sempre. boa no sentido, é igual eu tô falando assim, ela tá tão apegada a ficar alimentando essa dor, principalmente por causa da morte da Lily, que as Uhum. outras coisas não têm tanto impacto, Uhum. né? E você vê que, assim, num dos diálogos que ela tem com o Stefan, é uma coisa até de controle, né? Desde que ela esteja consciente do que está acontecendo, ela não se importa com o resultado. Uhum. Então você vê ó, o nível de complexidade que se encontra a Triana, É. né? É, A é, é, dor que ela sente assim da perda é tão grande
que as outras dois não fazem mais diferença, entendeu? Ela tá, como você falou, letárgica, né? Que é tipo assim, ela tá amortecida, nada incomoda de certa forma, né? E aí essa sensação de estar só passando pela vida, né? É meio doido Uhum. isso que a gente tá fazendo, que a gente tá dando vida para algo ficcional, né? Mas não é diferente de outras pessoas aqui fora, não é diferente. Não é. Então faz sentido as coisas que a gente está falando, mesmo que seja imaginando algo que está passando com um personagem, né, de um livro. Mas enfim, colocando a Triana então em carne e osso, o que eu percebo dela é que ela tá tipo assim, não lidando com as situações, sabe? E o Stefan, quando ele aparece, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer, começa a, de propósito, colocar ela diante das coisas difíceis, né? Então, eu já nem sei mais aqui, talvez esteja até passando das 104 páginas, que eu li um pouco mais para frente. Mas ele começa a mostrar para ela coisas que ela nem lembrava. Coisas que ela tinha guardado na memória dela, talvez porque ela não queria encarar, né? É, ele joga coisas que ela não tinha coragem de admitir e Uhum. ela guardou tão profundamente na mente que ela até esqueceu, né? Foi, Exatamente. é igual eu falei assim mais cedo. Qual é o que tem sido o papel do Stanford agora? Eu acho que o Stefan é o conflito que ele causa para ela realmente encarar as coisas de verdade, Exatamente. né? Essa sensação de que ela tá passeando pela vida é tipo isso, né? Ela tá vivendo um monte de coisa difícil, cara, e parece que ela não olha pra Não isso há, e não, diz, eu vou lidar com isso. Não, é tipo assim, tá lá, mas vou ficar aqui na minha. É sinal sim, de uma ela, pessoa adoecida, sem sombra de dúvidas. sim, eu vejo a Triana da seguinte forma: é uma pessoa que abraçou a própria dor e desenvolveu até uma relação amorosa com essa dor. Ao mesmo tempo que Uhum. machuca, ela precisa daquilo. Só Sim, que aquilo está instalado dentro dela de tal forma que as outras coisas não fazem tanta diferença mais. sim. Então você vê que tem vários momentos, por exemplo, a gente pega a Catrinca sempre está querendo brigar com ela pela questão da casa, pela questão da prataria, pela posse, sabe? Pela posse Aham, material. E ela tá tipo assim, a Catrinca tá lá. Eu tô vendo que ela tá nervosa, ela aham. tá brigando com fulano de tal, tá, mas ao mesmo tempo você vê que ela tá ali inserida nos devaneios. Sim. Então, assim, você vê que durante o processo todo pós-morte do Cal, né, que é o velório, e lá nos Estados Unidos, principalmente em Nova Orleans, tem aquela coisa de reunião pessoal. Você vê que tudo aquilo ali está acontecendo e ela tá lá, entendeu? Tá, Paralelo, mas não tá, né? tá Ela só o tá, mas corpo. não tá, E você né? vê que o tempo todo a mente dela tá lá nos devaneios nela. Uhum. E aí, uma vez ou outra, acho que é só quando uma pessoa chega realmente para conversar diretamente com ela, ela dá uma acordada. Ela dá uma aterrissada Né? assim É, opa, estou aqui, né? Mas isso é e muito mesmo comum, Bruno. assim, sim, e você vê assim, só terminando, e você vê assim que mesmo assim ela não resolve nada. Né? Exatamente. Porque chega lá o advogado, e o advogado já sabe tudo que ele tem que fazer, e Aham. ele só avisa e fala, ó, Triana, vou fazer isso, 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 igual a gente combinou. E ela, beleza. E ela continua dentro daquela bolha, Sim. né? E aí, igual você falou, a gente tá dando vida a um personagem fictício. Mas é igual eu falei, se você parar e pegar racionalmente, tem muita gente que lidar com a morte do mesmo jeito com a Triana, sabe? Aham. Não só com a morte, né? Acho que com os problemas de forma geral, assim, é, ela sai de cena, né? Para não lidar com as coisas, ela sai de cena. E as coisas estão acontecendo na frente dela, mas parece que aquilo não a toca, né? Mas claro que toca. Sem sombra de dúvidas, ela é uma pessoa que está sofrendo, né? Principalmente pela morte da filha, né? Tanto é que ela lembra da filha e agradece, né? Fala ainda bem,
que eu consigo lembrar da minha filha do rosto, do cabelo, Cabelo. de forma tão vívida, né? Talvez ali uma das únicas relações com a qual ela de fato conseguiu se conectar, né? Não só ali, mas acredito que com o Carl também ela consegue se conectar com ele. E por isso, mais uma morte difícil de se lidar. E aí que ela entra mesmo nesse estágio assim nesse estado de letargia, né? De, de não vou lidar com as coisas, né? Eu acho que o resumão assim dessas 104 páginas é por aí, né? A gente conhecendo a personagem, conhecendo a Triana e como ela lida com as situações, né? O outro ponto que além dessa letargia, dessa forma dela lidar com os fatos, é que ela se culpa por tudo, né? Ela se culpa pelas mortes. Uma coisa assim que, se você for pensar logicamente, não faz sentido. Porque como? Ela provocou o câncer, ela provocou o HIV, ela provocou a dependência do álcool da mãe? Não faz sentido isso, né? Mas mesmo assim, ela é uma coisa meio egocêntrica, assim. A pessoa quase que pensa, não conscientemente, né? Quase que pensa que para algo acontecer depende dela. E para não acontecer também depende dela, né? Então, tanto a ação como a ausência de ação provoca alguma coisa. Então, ela sempre traz para si situações que nem são pessoais, ela torna pessoal, né? Como se ela tivesse culpa ou Sim. responsabilidade ali. É uma coisa que o Stefan joga na cara dela, né? Quando ele fala com ela sobre a traição do ex-marido, ela fala que só porque ela sabe, porque de certa forma ela tem aquela situação sob controle, né? Para ela tudo bem. Uhum. Então eu acho que ela tem duas características ali que são muito destrutivas, que é o quê? Que é essa coisa de controlar, mas como a gente, isso vale para todo mundo, a gente não controla tudo, então gera nela um sentimento de impotência, Sim, né? Porque como é que você vai controlar a morte das pessoas, sim, né? Você vê que então ela é um ser muito conflituoso, né? Você sim. vê que ela precisa controlar as coisas, mas mesmo sabendo que não pode controlar, ela Uhum. se culpa pelo resultado das coisas, né? Uhum. Que é uma pessoa assim que por mais que tivesse perdas muito duras, né, em vez de continuar a vida, ela precisa daquela dor. E aquela dor é o que mantém ela viva, né? E aí entra o Stefan, que é como se fosse uma espécie de tapa na cara disso tudo, O né? Stefan ele Então muda a assim, dinâmica, né? Ele entra sim, e aquilo que estava consolidado, ele bagunça isso. E é, aí ele incomoda, né? exatamente. Tipo assim, que ela usava aquela dor como uma forma de acalento, Uhum. né? Isso que eu estou sentindo é ruim, mas no fim está sendo bom. E aí o Stefan começa a jogar na cara, naquela jogando na cara de um jeito que se torna apenas sofrimento, Sim. né? Não vira mais aquele consolo. Então Se for até então, pensar. Não, terminei. pode falar. Essa que é isso, né? Que eu acho que até o momento ele seria o que ela deveria fazer, né? Que é Uhum. seguir em frente. Eu acho que ele vai fazer com que ela se questione, sabe? Por que eu tenho que me apegar tanto a esse sofrimento, Uhum. né? E o legal é que, tipo assim, ela se apega tanto à morte que precisou de alguém que morreu para fazer com que ela questione isso tudo, né? Olha que sacada legal. Sim, sim. Aquela coisa que a gente falou, né? Se tira isso, o que que sobra? E o que eu pensei que agora foi. O que faz sentido, talvez o sentido da vida dela esteja conectado com aquelas coisas, né? E o quão ela é responsável pelos acontecimentos. Agora você fala assim, ó, você não tem culpa nenhuma. Isso aqui não foi porque você fez ou deixou de fazer algo. E aí? Aí você tira dela algo que faz sentido para ela, para a vida dela, né? E aí você deixa ela Exatamente. vazia. Então, Porque por ali isso naquele que momento.
deixa eu só Pode falar. finalizar. Então, por isso que talvez ela se agarre a isso com unhas e dentes, né? E não deixe isso sair de jeito nenhum. E uma das formas de não deixar isso ir embora é não fazendo nada, né? Só assistindo a vida. É igual eu tô falando. Que o Stefan está representando? Ele está tirando duas coisas dela que estão a mantendo viva, que é o controle e a dor. Uhum. Então, é igual você falou, tira o controle dela. Porque que o controle significa? Esse controle que ela quer ter está relacionado até com a morte das pessoas. Uhum. Porque como ela se sente responsável, entendeu? Isso diz para ela que ela tinha o domínio da situação, entendeu? Porque as pessoas morreram porque ela não fez nada, Uhum. né? Então, e uma coisa leva a outra, né? Como ela não fez nada, as pessoas morreram, então o que que me sobra? A culpa, né? E o que o Stefan tem representado? O conflito disso tudo. Será que Exatamente. você não tem nada, se eu quiser fazer você conflitar tanto com isso de uma maneira que você perca isso, Uhum. né? Que você vê que ele joga várias coisas na cara dela. Ele joga também o fato dela não ser uma boa violinista, O tempo que era inteiro, né, velho? O cara que massacra ela sem dó. o cara massacra ela, né? Que assim, você vê que ele diz: eu tô aqui para te deixar louca, É. né? Pra você ver que uma coisa que eu achei legal também, que igual eu falei, ela é tão complexa que ela não chega a ficar insana. É uma coisa que deixa até o Stefan com raiva, assim, Como né? Que assim? Eu ele sou um tá fantasma e a pessoa nem enlouquece. exatamente. Eu tô aqui, tô te provocando, tô te fazendo Aham. tudo isso, e mesmo assim você tá assim. E ela até fala para ele, ó, não adianta você tentar fazer isso, porque você não vai conseguir. Pois E é. aí é engraçado que tudo isso começa a criar uma relação, mesmo que conflituosa, entre os dois, A né? gente, não, a gente sabe pouco ainda do Stefan, né? Mas de Sim, alguma forma ele se conecta com ela. Né? De alguma é, forma. A gente não sabe ainda como que ele morreu, como é que foi a vida dele. Não sei nem se isso vai ser tratado no livro em algum momento. Mas ele se identifica com ela. É ele que se aproxima dela. E não ela que se aproxima dele, né? E ele meio que fala assim mesmo, assim, que ele tá ali por causa dela. Ele quer ter essa interação com ela. Eu não sei se ela, tipo, fascina ele ou desperta alguma curiosidade. Não dá pra saber ainda, né? Mas eu espero que a Anne Rice aí traga essa explicação pra nós nas páginas seguintes. sim, com certeza. Eu acho que em algum momento ela não deixa ponta solta, não. Então você Uhum. pode ter certeza que a gente vai conhecer a história dele, Uhum. né? O que eu percebi dele foi o seguinte, que ele chegou lá para Triana com esse objetivo, Uhum. né? Então ele enxergou uma pessoa que tinha muitas perdas e ele queria enlouquecer ela, jogando na cara essas perdas. Just for fun. Só isso. E aí, só que no momento que ele viu que aquilo não ia dar certo, aquele deixou ele mais interessado na Triana. Uhum. Mas o fato, eu não sei se você chegou a ler isso, que ele comenta assim: você é a única pessoa que ouve Mozart, Beethoven, do jeito que eles realmente são. Então, Sim. assim, ele entende Uhum. ela entende a música do jeito do que ele entende. Eu Uhum. até falo assim, ó, ele fala assim, você não é uma péssima violinista, mas os seus ouvidos são diferentes. Então, Sim. além de toda dessa coisa da dor, da morte que atrai ele, tem essa paixão pela arte. Mas eu vejo assim que o mais chamou a atenção dele é que o efeito que ele queria causar ele não conseguiu. Sim. Então, e mesmo jogando, eu acho que a partir desse momento ele quer entender isso, Uhum. né? Então, assim, surge uma necessidade um no outro de entender um ou outro, né? Mesmo com essa coisa mais ríspida, né? Sim. Você vê que eles ficam discutindo, jogando um na cara do outro. Ela pergunta algumas coisas que deixou ele muito irritado, mas você vê que eles estão conectados, que já criou um vínculo, né? É. É legal, assim.
Dessas 104 primeiras páginas aí, a minha impressão foi mais assim, de uma pessoa cheia de conflitos, né? E, e passando pela vida. E o Stefan chega, talvez não com essa intenção de provocar mudança nela, mas como você levantou aí, só de, não sei nem porquê, não diz, talvez simplesmente diversão para confundir ela, deixar ela no estado de loucura. Só que aí o tiro meio que sai pela culatra, né? E outras coisas começam a acontecer. E inclusive uma coisa que talvez ele não achasse é que ela ia mexer com ele, né? Uhum. Que fosse uma coisa passageira, mas não é isso que acontece. Com ele também, talvez os dois são assim meio que opostos, sabe? Mas representam a mesma coisa para cada um. Então, para Exatamente. Triana, o Stefan mexe com aquele status quo e faz ela ter que lidar com algumas coisas, e ao mesmo tempo com ele, né? Ela que acrescenta essa bagunça e ele precisa talvez pensar se rearranjar também, né? E você, Bruno, considerações finais aí das 104 páginas? Então, exatamente isso. Acho que a 104 páginas serviu para situar um pouco a nossa situação dentro da perspectiva das coisas da Triana, né? E aí, a introdução do Stefan foi igual você falou: cada um está incomodando o outro de alguma forma. Um para o outro representa ali a saída da zona de conforto, né? Uhum, Você vê que ele é uma criatura sobrenatural, só que dá a entender que a existência dele é uma existência estável. Ele está uhum. Há existindo algum do tempo já, mesmo. né? É, que ele está ali existindo da mesma forma que a Triana está só ali existindo. É. Cada um dentro da sua, vamos dizer assim, dentro da sua bolha. E aí, a partir do momento que eles começam a se relacionar, né, que atraídos pela morte, Uhum. começa a incomodar o outro, né? E aí mais para frente a gente vai ver, né, os desdobramentos dessa relação. Ah, beleza. Ah, então é isso. A gente finaliza por aqui. Nos acompanhe, siga-nos nas nossas redes sociais aí. E semana que vem a gente traz mais algumas páginas. Acho que a gente vai até a 210, né? Então, da 105 a 210 a gente traz as nossas impressões dessas outras páginas aí. Vamos ver o que que acontece, né, não, Bruno? Estou curioso. Então é isso, Brunão. A gente fica por aqui. Até mais, abraço. Até mais, galera.